Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor seja conosco. Irmãos, nós vamos continuar nossa série nas epístolas pastorais. Nós estamos seguindo para o final da nossa série. Essa é a mensagem número 60. Nós já estamos na última epístola a ser exposta, segunda carta de Paulo a Timóteo. São as suas últimas palavras que nós temos conhecimento e de forma muito providencial o Senhor tem nos concedido falar sobre perseverança. Essa é a quarta mensagem sobre o tema da perseverança. Então nós temos falado especificamente do homem de Deus, e se refere a isso no primeiro momento aos oficiais da igreja, de forma ainda mais específica aos presbíteros da igreja, aos pastores da igreja, aqueles que atuam no ministério pastoral, na vanguarda, na condução, na liderança do povo de Deus, mas como esses devem ser modelos para que todo o rebanho os imite. Então, obviamente, assim como aquela própria igreja de Éfeso e as demais igrejas fariam uso dessa epístola, isso daqui também é uma exortação para todos os cristãos de uma forma geral, e de forma que esse não é um perfil apenas do oficial da igreja, não apenas dos pastores da igreja, mas é o perfil de todo crente, de todo cristão, de todo aquele que nasceu de novo, que tem a fé em Cristo Jesus. E através dessas últimas palavras, nós temos tido acesso a ver o apóstolo Paulo de forma muito amorosa, mas também de forma muito intensa, exortando a Timóteo a fazer aquilo que ele fez. E a sua vida tem sido testemunho disso. Então vamos ler alguns versículos aqui que fazem referência à exposição especificamente de hoje, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo número 2. A partir do versículo 3, diz assim: participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Só até aqui. Vamos orar novamente. Nosso Senhor, nós temos diante de nós palavras que nós não conseguimos tocar, que nós não conseguimos alcançar se não for a iluminação do Teu Santo Espírito. Nós temos inúmeras barreiras, ó Deus, para que seja impedida a nossa compreensão. Então rogamos ao Senhor, Deus, naquilo que foi intencionado pelo Senhor mesmo, antes da fundação do mundo. Segundo a Tua misericórdia e graça, pelo poder do Teu Santo Espírito, inunda-nos com a Tua verdade. Expõe a nós mesmos as nossas mazelas e fragilidades e ensina-nos contundentemente, através de gemidos reais daquele que o Senhor escolheu para escrever essa carta, através das tensões, lutas e dores que envolvia a escrita dessa epístola. Que o Senhor nos exorte e nos ensine no dia do Senhor, que graciosamente o Senhor nos concede para nos reunirmos. Amém. Meus irmãos, através dos últimos escritos do apóstolo Paulo, nós temos aprendido não somente o real e profundo significado da vida, mas de forma ainda mais especial o verdadeiro propósito do sofrimento, porque a perseverança pressupõe justamente isso, sofrimento. Nós temos compreendido que nossas lágrimas, suor, sangue, têm um valor, mas não quando elas são derramadas, quando elas são vertidas para nós mesmos. Quando o nosso sangue é vertido por causa de nós, isso só gera autocomiseração, autopiedade, vitimismo, não perseverança, não amadurecimento, não piedade. E é isso que nós temos percebido, ou nós deveríamos perceber,
através desses escritos aqui do apóstolo Paulo, não por causa de nós, não por causa do mundo, mas por causa daquele a quem nós tanto amamos. Se nós amamos a nós mesmos, então serão vertidos por causa de nós. Se as nossas lágrimas escreverem o nosso nome no nosso rosto, então mostrará quem realmente nós amamos, e não é Cristo, não é o seu reino, mas é esse presente mundo. Na verdade, Paulo ele grita com a sua vida, ou nós poderíamos dizer, com o final da sua vida. E ele faz isso instruindo apaixonadamente, vigorosamente a Timóteo, que a mais profunda e verdadeira, o mais profundo e verdadeiro valor da vida, de uma vida drenada, de uma vida vertida, só pode ser realmente exibida se com ela nós pintamos Cristo com o nosso suor, se nós pintamos Cristo com as nossas lágrimas. Se nós buscarmos adentrar um pouquinho na mentalidade de Paulo e do contexto que envolve essa epístola, nós vamos compreender isso, irmãos. Paulo ele não está no escritório, Paulo não está no gabinete. O contexto que envolve é de dor, de sofrimento. O contexto que envolve é de perseverança. E essa é a verdadeira perseverança, irmãos. Quando nossa firmeza, quando nossa resistência, quando nossa luta, os nossos gritos, os nossos gemidos constantemente proclamam o nome de Cristo Jesus. Para nós hoje, isso é uma realidade absurdamente distante. Parece uma utopia pregar sermões assim para a igreja contemporânea, porque nós estamos muito envolvidos com as nossas atividades corporativas, acadêmicas, com as nossas enfermidades, cuidando das nossas saúdes, criando as nossas crianças. E nós simplesmente dedicamos um pouquinho de tempo apenas para refletir sobre o religioso, para refletir sobre a fé, simplesmente aqui. Nós chegamos à casa do Senhor completamente sugados pela semana que passou, sugados pelas atividades, sugados pelas demandas. Nós dedicamos ao Senhor o nosso resto, aquilo que sobra, os retalhos da nossa vida. Então é muito difícil compreender isso aqui. E por mais que você compreenda cognitivamente, o seu coração não vai alcançar. E essa, infelizmente, tem sido a mais absurda verdade da igreja contemporânea. Foi justamente dessa forma que Paulo instruiu uma igreja que julgava viver regaladamente desse lado da eternidade. A igreja de Corinto. Uma igreja que se portava como se tudo tivesse, tudo desfrutasse, que consistia em gozar dos prazeres desse presente século, quando na verdade o primeiro e o mais intenso campo de resistência não estava sendo observado por aquela igreja que são as paixões, as nossas paixões carnais. E na sua primeira carta aos Coríntios, pelo menos na que nós temos acesso, no capítulo 15, no versículo 58, ele exorta aqueles irmãos. Portanto, final dela, depois de falar dos benefícios da ressurreição de Cristo Jesus, aquela ressurreição que eles estavam menosprezando, desprezando, por causa dos prazeres com que eles viviam nesse mundo. E Paulo os exorta, concluindo a sua carta, ele diz: meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, cientes, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, observe que é justamente isso que nós temos aprendido aqui, especialmente nessas palavras finais de Paulo, que é esse o valor e o significado que Paulo deseja instruir a Timóteo, porque somente se Timóteo de fato compreendesse, apreendesse, tomasse verdadeiramente para si esse real significado da vida, aí sim ele seria capaz de lutar, ele seria capaz de enfrentar, ele seria capaz de perseverar,
somente se ele tomasse para si de fato esse verdadeiro significado, ele poderia doar a sua vida como sacrifício vivo a Cristo, pela causa do Evangelho, à medida que ele abre mão de si mesmo, das suas próprias necessidades que se colocam diante da palavra de Deus como se fossem imperativos mais poderosos do que a própria palavra de Deus. É porque eu preciso, é porque eu careço. Mas se Timóteo tomasse para si esse ponto alto das instruções que ele tanto teve aos pés de Paulo, durante tantos e tantos anos, durante tantas cartas, durante tantas incursões pelo Evangelho, se ele tomasse para si, então ele perseveraria, ele lutaria, ele se manteria firme, assim como Paulo fez, assim como Paulo compreendeu que sua vida não é dele mesmo. Ele falou isso diversas vezes, em diversas epístolas. A sua vida não é dele, ela foi apenas emprestada e um dia, e ele está chegando a esse dia, Paulo, um dia ele prestará contas do empréstimo que foi recebido. Essa é a assimilação natural da instrução de Cristo, por exemplo, aos discípulos que ele reúne em Mateus capítulo 10. Abra Mateus capítulo 10. Essa é a assimilação natural. Palavras tão claras, tão óbvias, mas tão mal compreendidas, inclusive por aqueles que caminham tanto tempo na estrada da peregrinação. E da mesma forma Paulo compreendeu todos que representam a Cristo, a forma que todo cristão deve viver, ciente de que a sua conduta comum será aquilo que o seu próprio Senhor descreveu. Mateus 10, 22. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. O grande problema é porque nós não queremos ser odiados. Nós fazemos conchaves, nós formamos grupinhos, nós arranjamos cúmplices, nós não queremos ser odiados. Não importa se é por causa do nome de Cristo, o importante é que nós sejamos queridos, aplaudidos, que gostem de nós. Sereis odiados por causa do meu nome. Não é por causa de ignorâncias pessoais, não é por causa de rigidez pessoal, mas é por causa do nome. Do nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, observe o foco do sofrimento experimentado aqui, irmãos. Não deve ser por causa de nós mesmos, mas devido à necessidade da exaltação do nome de Cristo. Não é por causa das nossas fragilidades ou deficiências que nós tantos exaltamos, como se fossem mecanismos de desculpas válidas para as nossas omissões, negligências, fraquezas, deficiências. É interessante se você observar, quando Paulo planta a igreja de Corinto, mais ou menos no ano 49, para o ano 50, em Atos capítulo 19, 18, 19, quando Paulo ele planta aquela igreja de Corinto, passam-se mais ou menos 3 ou 4 anos e ele lhe envia a primeira carta que nós temos acesso. Eu tinha enviado uma anteriormente, mas a carta que nós temos acesso é a que está registrada aqui. Passaram 3 ou 4 anos, mais ou menos no ano 54, ele envia essa carta. O que é que Paulo espera encontrar naquela igreja de 4 anos de idade? Maturidade. Mas não é isso que ele encontra. É por isso que ele os exorta. Meninos, vós sois. 4 anos. Uma igreja de 4 anos de idade. Ele esperava encontrar o quê? Crentes maduros. Quantos crentes tem aqui de 10 anos de conversão? De 15 anos de conversão? De 8 anos de conversão? E são moleques, meninos. Quantos? Quantos anos você tem de fé? E você é um nanico na fé. Você é um pirralho na fé. Você toma leite. E toda a carne que é dada a você, você regurgita. Quantos existem aqui? Porque quando Paulo escreve para a igreja de Corinto, com 4 anos de idade, ele os exorta.
por não terem amadurecido. 4 anos. Talvez nós não deveríamos, irmãos, entender por que nós não perseveramos. Porque palavras assim, não importa o que nós falemos, são utópicas, são fantasiosas. Na verdade, palavras tão simples como essa, que fazem parte do nosso vocabulário, perderam completamente o significado. Nós sabemos o que é perseverar para o trabalho. Nós sabemos o que é perseverar para o mundo corporativo, para os concursos públicos, para a conquista dos nossos bens, para os nossos prazeres sexuais. Mas para Cristo não. Para Cristo nós não sabemos o que é perseverar. É uma utopia, é uma fantasia. Nós temos mais vigor para correr por aquilo que esse mundo oferece do que para continuar a carreira para Cristo Jesus. Portanto, nós temos aprendido que perseverança é resistência com propósitos eternos. Isso porque, já que o sofrimento é intrínseco a esse mundo, e nós já refletimos muito sobre sofrimento, viver é sofrer, alguém já disse. Como crentes, nós devemos desfrutar do sofrimento não pelo que nós queremos, mas por causa de quem nós somos. O sofrimento em perseverança nos descreve. E quando isso acontece, aquilo que nós tanto queremos se torna tão somente exaltar aquele que nos amou singularmente, incondicionalmente, e quando nos apossamos desse querer que não é nosso, mas é do querer dele que tomamos para nós, nós aprendemos que somente ele é digno de ser amado com o nosso sangue, com a nossa exclusividade, com a nossa vida. Mas talvez seja uma mera fantasia isso para muitos aqui do que eu estou falando. Talvez não alcançaram a percepção do que significa ser tomado pelo Evangelho. Não pelos sonhos mundanos ou carnais, mas ser tomado pelo Evangelho com a mais absurda percepção de que nós não somos mais de nós mesmos. É isso que nós temos aprendido aos pés de Paulo. Esse é o local onde nós estamos, sentado aos pés de Paulo, enxergando o seu sangue sendo drenado, enxergando o seu vigor sendo oferecido como libação ao Senhor, enxergando a sua vida sendo tomada, não pelos romanos, embora assim eles pensassem, mas pelo Senhor. Perseverança não diz respeito a nós mesmos, irmãos, por isso que é perseverança. Perseverança diz respeito àquele que nós almejamos. Se você luta tanto para o seu conforto, para a sua paz, para a sua tranquilidade, você não persevera para o Senhor. Você persevera para si mesmo. Se nós somos de fato cristãos, se nós somos realmente habitantes de outro mundo, nós almejamos a Cristo. Nós almejamos Jesus Cristo. Por outro lado, não perseverar também tem um significado. Significa simplesmente correr para ganhar o mundo presente, desprezando constantemente aquele que nós proclamamos valorizar, com tanta hipocrisia e falsidade, desprezando o valor de Cristo. Porque não vale a pena chorar por Ele, não vale a pena noites em claro por Ele, não vale a pena abrir mão dos nossos prazeres por Ele. Não vale a pena gastar o nosso dinheiro por Ele, gastar os nossos recursos. É isso que nós proclamamos. Paulo escreveu à igreja de Corinto falando justamente sobre isso. Caso não sabeis que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço, sois de Cristo, foste comprado, sois de Cristo, glorificai-o no vosso corpo. Por isso Paulo expõe os covardes aqui. Paulo dá nome aos covardes, aos amantes de si mesmo nessa epístola, aos abandonadores da fé, aos maculadores do evangelho, aos prejudicadores da igreja do Senhor. Fígelo, Hermógenes,
Alexandre, Demas, coisa que nós não fazemos. Nós não expomos os covardes hoje. Nós somos prudentes demais. Nós somos mais prudentes do que Paulo. Nós somos mais prudentes do que Jesus. Nós somos mais prudentes do que Pedro. Porque, afinal das contas, nós não queremos ser odiados. Nós queremos ser aclamados. Nós odiamos pessoas fortes e amamos covardes, e com eles nós fazemos coro. Talvez por isso nós não perseveramos. Porque o Evangelho não nos tomou com tanto vigor que nós não nos preocupemos com a nossa reputação, a não ser que ela não proclame a Cristo acima de todas as coisas. Por isso Paulo alerta a Timóteo para que as suas expectativas contemplem essa dura realidade do ministério pastoral, e se nós aplicarmos as nossas vidas, para que as nossas expectativas contemplem a realidade de que seremos perseguidos, não por causa de nós, não porque nós somos pecadores, não porque nós somos negligentes. Nós seremos odiados não por causa de nós seremos rejeitados por causa da nossa fé. Essa é a instrução de Paulo a Timóteo. Por isso que ele faz questão de falar sobre a luta necessária para o ministério. O fato de que a dor do abandono daqueles que ele tanto investiu, daqueles de quem ele tanto esperou, é um fato, é uma realidade constante. Apesar de ser uma dor aguda e solitária, não compartilhada por ninguém, cuja realidade do ministério não é capaz de aliviar. Justamente por isso, o significado da perseverança se torna ainda mais fundamental, não somente para a vida cristã como um todo, mas absurdamente importante para o ministério pastoral. Essa é a quarta mensagem sobre perseverança, apesar de nós termos refletido outras vezes sobre perseverança. Será que você entende de fato o que é perseverança? Será que a essa altura você mudou comportamentos, perspectivas, você mudou a sua visão do que é perseverança? Nós precisamos compreender que perseverança é a grande evidência da obra do Espírito Santo na vida de alguém, e de forma ainda mais especial no ministério, infundindo fé, a naturalidade da abnegação, o vigor para a resistência. A perseverança é a profunda fome pelo mundo por vir, por isso nós resistimos a esse mundo. É a repulsa latente pela presente era. A perseverança tem a ver com a lealdade. É na perseverança que nós revelamos a quem nós somos realmente leais, para quem realmente nós vivemos. Por isso, quando essas verdades são aplicadas aos ministros, assim como Paulo faz aqui, a compreensão é que sua perseverança não consiste unicamente em salvar a sua própria vida. É por isso que ele instrui a Timóteo, porque como membros de um corpo maior, todo cristão depende um do outro. Ele entende que a sua perseverança não diz respeito a ele, mas que através da perseverança dele, outros serão firmados, outros serão fortalecidos, outros serão nutridos. Talvez essa percepção também é muito distante de nós. O máximo que nós conseguimos aplicar sobre essa realidade na nossa vida é para a nossa família. É aquele círculo do ego. Nós pensamos nos nossos filhos e achamos que estamos cumprindo com o nosso papel. Nós pensamos no nosso cônjuge e achamos que estamos cumprindo o nosso papel. Estamos sendo meros egoístas, não fazendo uso dos dons que o Senhor mesmo nos deu. Esses compreenderão que através da sua vida e do seu testemunho de perseverança, eles inundarão a mente de muito com amor pelo mundo por vir, com um desejo intenso de tal forma que as suas vidas serão sermões vivos que proclamam o profundo anelo pelo mundo por vir. É justamente para lá que Paulo está indo, para o
o antigozo do mundo por vir. Daqui a pouco ele encontrar-se-á com o Senhor. E de forma muito especial, esse foi o foco do último sermão, sermão 59 da série. Perseverar, considerando Cristo digno do nosso sofrimento, da nossa intensidade e da nossa exclusividade. Nós temos refletido qual é a constituição da perseverança, pelo menos aquilo que nós temos acesso aqui. Qual é a sua força, versículo 1. Quais são os desafios para a perseverança, versículo 2 ao 8. Qual é o exemplo de perseverança, versículo 9 e 10. E qual é a sua convicção para a perseverança, versículos 11 e 13. Então eu vou fazer um resumo daquilo que nós já vimos e depois nós vamos passar para o ponto B dos desafios, suportar o sofrimento por causa do Evangelho. Então nós vimos sobre a sua força, os seus desafios, pelo menos o primeiro e parte do segundo. A sua força, versículo 1, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Nós aprendemos que a força da perseverança do homem de Deus corresponde ao seu nível de dependência da graça de Cristo Jesus. É a sua profunda compreensão de que quando os açoites são recebidos, somente fortalece aquilo que ele já compreende. Não depende de mim. Não depende das minhas forças, da minha perfeição. Depende daquele de quem eu tanto dependo, de quem eu tanto sou devedor. Ou seja, a força de sua perseverança é simplesmente se entregar ao fato de que ele não tem força alguma em si mesmo para perseverar. Observamos também os seus desafios, são 3 listados aqui. O desafio de promover a propagação do Evangelho, você faz isso consigo mesmo, se você não é um ministro, você faz isso no seu lar e você faz isso uns com os outros no pastoreio mútuo e no discipulado. Segundo, suportar os sofrimentos é o que nós vamos concluir hoje. E terceiro, nós vamos considerar nos próximos sermões. Considerar o custo disso tudo. Fazer a contabilização do que vai nos custar. Porque quando a gente faz isso, nós não somos frustrados. Nós fazemos a contabilização. Nós continuaremos sentindo as dores e os sofrimentos, mas nós estaremos cientes do que nós esperamos. Então, os desafios na perseverança. Promover a propagação do Evangelho, versículo 2. E o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, olha a intencionalidade aqui. Isso mesmo, transmite a homens fiéis, homens dignos de confiança, seria aqui a tradução. E também idôneos, homens de caráter, que suportem essa dignidade para instruir a outros. Esse aspecto aqui é o aspecto desafiador do ministério. Ele consiste na intensa e na constante batalha para forjar homens para o ministério do Evangelho de Cristo Jesus e na edificação da Igreja do Senhor. O penoso labor desse aspecto da obra aqui consiste na dura realidade da constante desistência. Paulo faz questão de mostrar desistentes aqui, discendentes, mostrar a covardia, o abandono tão constante nesse lado do ministério, um lado tão oculto, um lado tão secreto e tal, e Paulo faz questão de exibir a vergonha daqueles que não fizeram um cálculo devidamente, que não consideraram devidamente, que iniciaram para causar vergonha ao ministério, vergonha à igreja e vergonha ao nome de Cristo, como se o Senhor não os preservasse para a perseverança. Ou seja, por mais que a igreja do Senhor esteja cheia de homens de caráter, comprometidos com o Evangelho, pouquíssimos se dispõem à obra, embora a igreja não sobreviva sem a manutenção dessa obra. O ponto de Paulo aqui é muito simples. Sua intenção consiste na necessidade de Timóteo dividir a carga, no perigo de tão pesada carga ficar somente sobre os lombos de uma pessoa.
Por isso, da mesma forma, Paulo ele perseverou, mesmo diante de tantas frustrações, mesmo diante de tantos abandonos. E Timóteo deve fazer o mesmo, batalhar para a propagação do Evangelho. E então, segundo desafio aqui, suportar o sofrimento por causa do Evangelho, versículo 3 a versículo 6. E aqui nós iniciamos o nosso último sermão, e nós encontramos 3 metáforas aqui. Diz o texto: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Entenda, Timóteo, nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. E Paulo ele faz uso de uma figura de linguagem aqui. 3 metáforas são dadas como instrumentos de exemplificação para mostrar os vários aspectos da perseverança no sofrimento, em meio ao sofrimento, de forma muito específica ao ministério pastoral, mas obviamente, irmãos, isso se aplica a toda a vida cristã. A metáfora do soldado, a metáfora do atleta e a metáfora do agricultor, que aqui é traduzido para nós como lavrador. Mas tudo gira em torno de uma sentença: participa dos meus sofrimentos. Paulo participa dos sofrimentos de Cristo. Ele completa os sofrimentos de Cristo. Timóteo deveria fazer isso observando os sofrimentos de Paulo. E esses vários aspectos de participar desse sofrimento. Talvez uma das grandes dificuldades que nós temos é a nossa miopia de identificar propósitos em momentos difíceis. Nós não sabemos mais identificar provação, irmãos. Nós não sabemos. Nós estamos tão arraigados nesse mundo que nós não sabemos mais identificar o que é provação. Nós achamos que uma oportunidade é a oportunidade. Nós achamos que realidades que aparecem na nossa vida devem ser tomadas para nós de uma vez por todas. Nós não temos mais a capacidade espiritual, porque esse mundo nos violou e nós permitimos de ter os nossos olhos tão arraigados na eternidade que nós não conseguimos identificar os dialetos desse mundo. Nós simplesmente não sabemos fazer isso. Literalmente, participa dos meus sofrimentos significa compartilha comigo dos sofrimentos. Esses sofrimentos, obviamente, é em decorrência do ministério pastoral. Mas não somente isso, irmãos. Esses sofrimentos é singularmente fruto de uma vida dedicada ao Evangelho de Cristo Jesus. E esses sofrimentos devem ser apropriados por Timóteo, tomados como se fossem seus de fato. É isso que significa aqui, essa é a ideia que que Timóteo deve compreender. Toma como os seus os meus sofrimentos, porque eles não são por causa de mim, são por causa do Evangelho. E se tu amas o Evangelho e por ele foi tomado, esses sofrimentos são seus também. Se você pudesse mostrar as suas mãos agora, quais sofrimentos você apontaria por causa do Evangelho? Quantos confortos você apontaria por causa de você mesmo? Quanta comodidade, quanta rejeição àquele que os exorta. Quanta luta por comodidade você exporia agora diante de você mesmo. E quanto aos sofrimentos, que é intrínseco à experiência do Evangelho nesse mundo. Quantos você colocaria? Quantos sofrimentos negligenciados por você, que forjaria você uma mulher madura, um homem maduro? Quantos você abandonou? Quantos? Quantos você cuspiu? Quanto você desprezou? Quantos você buscou cúmplices
para a sua fraqueza, covardia e negligência, porque você não suporta o desconforto, porque você não suporta a luta, porque você não suporta a dor. E esse mundo paulatinamente vai fazer de você um homem frouxo, uma mulher fraca, amante de si mesmo, que não suporta ver a sua carne sendo tocada, o seu sangue sendo drenado. Você vai sendo conformado conforme esse mundo e não a Cristo. Participa dos meus sofrimentos, porque eles são os sofrimentos do Evangelho. Qual deve ser a disposição de Timóteo, irmãos? Qual deve ser a nossa disposição em participar desses sofrimentos? Ele mesmo diz aqui, como bom soldado de Cristo Jesus. E aqui a figura do soldado destacada por Paulo realça alguém que não tem vontade própria. Pelo contrário, é alguém que recebeu uma ordem e simplesmente busca viver para cumpri-la, apesar das condições exigidas. Não tem mas, não tem vírgulas, não tem porém, não tem todavia, não tem contudo. É simplesmente cumprir a missão recebida, porque ela não foi dada por um senhor negligente, por um comandante negligente. Ô, Senhor Jesus, eu acho que o Senhor errou aqui em algum ponto. Isso daí não diz respeito a mim. Talvez se aplique a outro, mas não diz respeito a mim. Esse soldado, ele simplesmente... Por que ele faz isso? Porque a sua vontade absorve o objetivo da missão. A sua vontade absorve de tal forma, irmãos, que a vontade daquele que o arregimentou se torna a sua vontade. Esse é o bom soldado, cuja vontade é a vontade daquele que o arregimentou, daquele que o alistou. E essa é a primeira metáfora. Ele dá a primeira metáfora para descrever o que significa ser, então, um bom soldado de Cristo Jesus. A primeira metáfora é do próprio soldado. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então, o bom soldado é aquele que não é dividido. É aquele que vive exclusivamente. Eu não sei se você sabe, mas você pode fazer isso como estudante. Você pode fazer isso como dono de casa. Você pode fazer isso como trabalhador em qualquer área. Você pode fazer isso. Viver exclusivamente para o Senhor, não para conquistar esse mundo, embora você desfrute de efeitos colaterais disso. Tomar dos frutos da agricultura exercida. Mas você não vive para isso. Você não vive para construir uma casa nova. Você não vive para passar um concurso. Você não vive para comprar algo. São efeitos colaterais de ser um bom soldado, um bom cristão, mostrando a esse mundo o que significa ser um trabalhador de outro mundo. Nenhum soldado, observa o texto, nenhum soldado em serviço, ou seja, o cristão ele já está em serviço, o ministro ele já está em serviço, e não é arando a terra desse mundo. Não é, embora ele vá falar do agricultor lá na frente. Não é numa missão intrinsecamente ligada ou dada por esse mundo. Nenhum soldado em serviço se envolve ou se enreda, se enlaça. A ideia é de armadilha mesmo. A ideia é de você se envolver em algo que lhe atrapalhe. Em negócios dessa vida, em atividades comuns dessa vida, em ocupações dessa vida, ocupações ordinárias. Qual é o motivo disso? O próprio Paulo ele argumenta, ele mesmo responde, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. E é importante perceber o caráter de exclusividade que Paulo está dando aqui. Exclusividade e intencionalidade aqui. O argumento de Paulo gira em torno disso. Exclusividade, intencionalidade. Mas não somente isso. O seu ponto é que
a exclusividade tem um custo. Esse é o ponto dele. A exclusividade lhe custará algo. Ou seja, um bom soldado de Cristo Jesus, que já está em missão. Bom, se você é bom soldado, você entende que você está em missão já. A sua missão não é simplesmente formar os seus filhos, mulher. A sua missão, homem, não é simplesmente nutrir a casa. A sua missão é satisfazer por meio disso tudo aquele que o alistou nessa missão. Então, não vale a pena, por exemplo, você deixar a casa limpa se você não sabe por que você está fazendo isso. Não vale a pena você ser ordeiro se você for ético no trabalho se você não sabe por que você está fazendo isso. Não faz sentido, você simplesmente fez. Não tem propósito nenhum, irmãos, em fazer. Então entenda, eu estou tentando aplicar isso aqui para vocês, mas não tem dúvida que isso aqui fala especificamente do ministério pastoral, irmãos. Vocês sabem do privilégio que é ter um pastor de tempo integral? Privilégio de ter alguém que não divide as suas forças, cuja atenção exclusiva é dedicada ao rebanho. Vocês sabem quantas igrejas não desfrutam disso, ou por ignorância ou por carnalidade? É o que ele está falando aqui. E o ponto de Paulo é muito interessante, porque, primeiramente, Paulo escreve essa carta para quem? Para Timóteo. Então, por mais que a igreja não compreenda nisso, o Timóteo deveria compreender. Porque a igreja receberá os benefícios que ela muitas vezes sequer valoriza e nem entende que precisa. Será fortalecida, edificada e nutrida. Então, Paulo fala especificamente aqui de que o soldado em missão tem um único objetivo, que é satisfazer aquele que o regimentou, satisfazer aquele que o alistou, e não há dúvida aqui dessa apologia da exclusividade do ministério pastoral, do ministério de tempo integral. Na verdade, Paulo ele foi tão contundente isso que alguns até compreendem mal. A teologia de Paulo é vertida disso de forma tão contundente que alguns loucos até, alguns carnais até, alguns amantes desse mundo que estão no ministério pastoral defendem a bivocacionalidade, mostrando que Paulo fazia tendas. Mas o mesmo Paulo que fazia tendas, ele fazia tendas por causa da negligência das igrejas que não sustentou. E é por isso que na segunda carta ele condena a igreja de Corinto. A glória não é dada a vocês, porque fostes negligentes. Paulo é tão intenso nessa exclusividade de vida para o Evangelho, que no capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, ele fala aos solteiros, é bom que não case. Qual é o motivo de Paulo dizer isso? Para que vivam para o Evangelho, para que propaguem o Evangelho. Olha o ponto de Paulo é que a vida no Evangelho e para o Evangelho vale bem mais do que as realizações pessoais, do que os prazeres pessoais. Mas se não podeis suportar, é melhor casar do que viver abrasado, ele diz. Não peques por isso. No último sermão, irmãos, nós observamos um detalhe muito importante nesse relato, descrevendo o significado de ser um bom soldado de Cristo Jesus. E é importante observar o ganho aqui desse personagem. Qual é a recompensa aqui? Satisfazer, agradar aquele que o regimentou. Esse é o fundamento. É aquilo que deve lhe motivar. É aquilo pelo que ele realmente abraça e cumpre a missão. E ainda assim, é importante compreender que essa não é uma declaração de miséria, uma declaração de pobreza, uma apologia ao desprezo pelo salário do ministro, até porque nas demais metáforas ele vai falar um ganho material, ele vai descrever um ganho material como honra e dignidade vertida àqueles que trabalham nessa forma. Contudo, o ponto de Paulo é que, ao olhar para homens assim, a ambição de satisfazer a vontade de Deus
deve ser o seu principal objetivo de vida. Não é conquistar bens, não é formar acadêmicos, mas é satisfazer a vontade do Senhor. Esse é o combustível da perseverança, irmãos. Satisfazer a vontade do Senhor. Porque satisfazer a nossa vontade, o que é que nós fazemos? Nós não perseveramos. Porque eu não gosto do sofrimento. Eu não gosto do desconforto. Eu não gosto das dores. Eu gosto da tranquilidade. Eu gosto da preguiça. Eu gosto da comodidade. Eu não gosto da cobrança. Eu gosto da irresponsabilidade. Satisfazer aquele que me chamou é motivo suficiente para que eu não seja negligente. Como é que é essa realidade para você? O quanto você tem sido negligente? O quanto você perde para você mesmo nas suas argumentações para a preguiça? Diante das exortações que você recebe, diante das exposições da sua negligência, dos seus vacilos, diante das dificuldades que a vida lhe impõe para não ser fiel, para não crescer em maturidade, para não crescer em piedade. Como é essa realidade? Segunda metáfora é a do atleta, descrevendo mais uma vez outro aspecto do que significa ser um bom soldado de Cristo, Jesus. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Paulo está usando aqui essa figura de linguagem para reforçar o seu ensino. Observe que existem vários aspectos aqui. O fato de Paulo usar figuras de linguagem é justamente tentativas de mostrar essa amplitude de aspectos. O Senhor Jesus faz isso para falar sobre a igreja. Os escritores neotestamentários falam isso para falar sobre a igreja do Senhor. Para falar dos vários aspectos da igreja, da multiforme graça, da sabedoria de Deus formando um povo. Então é muito importante as palavras que Paulo escolhe para tentar descrever aquilo que parece tão difícil de ser descrito. E ele inicia utilizando a mesma ênfase destacada na metáfora anterior. É por isso que ele diz igualmente. Igualmente. Aqui é um termo enfático, irmãos, mostrando que todo o rigor daquilo que foi descrito para a metáfora do soldado deve ser apropriada para compreender aquilo que ele vai falar agora. Ou seja, olhe para o que foi enfatizado em relação ao soldado. Olhe para essa realidade. Do mesmo modo, da mesma forma, com o mesmo foco, com a mesma exclusividade, com a mesma tensão, com a mesma intencionalidade, o atleta. E nós estamos num período apropriado para isso, né? Esse não é um contexto estranho para o mundo antigo. Eles tinham ali os Jogos Olímpicos em Roma, e nós também não é uma realidade distante para nós, porque nós sabemos o que são Jogos Olímpicos, especialmente naquilo que nós estamos experimentando atualmente, onde está acontecendo as Olimpíadas aí em Paris. Nós sabemos daqueles que vivem abrindo mão de prazeres até, dos mais diversos, para se dedicarem ao prêmio, a uma conquista. Esse é o ponto de Paulo. O atleta, ele não é coroado, ou seja, o atleta, ele não obtém aquilo pelo que ele vive, se não lutar segundo as normas. Ou seja, o nível de dedicação está sendo destacado aqui. Um comentarista, ele disse o seguinte: assim como o atleta persevera apesar dos sofrimentos, porque se existe algo que acompanha os atletas,
são as dores e os sofrimentos, são as lesões não vistas, são os calos não vistos, são as cirurgias realizadas e não vistas, porque o que importa é a coroa que ele conquistará. Assim como o atleta persevera, apesar do sofrimento envolvido no treinamento e na competição, assim também Timóteo deve sofrer de boa vontade. Agora, por que um atleta faz isso, irmãos? Porque a medalha vale a pena. Porque o troféu vale a pena. Porque a honra da conquista vale a pena. É por causa disso. Quanto vale a coroa, irmãos, para você? A coroa é a pronúncia do Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo, servo bom e fiel. Essa é a coroa. A coroa é a contemplação da face de Cristo. Ou usando a linguagem de Paulo, da glória de Deus na face de Cristo. A coroa é o grande banquete, o banquete final. É o início da eternidade na celebração na mesa do Rei. Essa que vamos desfrutar mais uma vez aqui essa noite. Essa é a coroa. Essa é a coroa. Contudo, diferente dos atletas, Timóteo ele deveria sofrer em piedade. É por isso que ele disse na primeira carta, né, Paulo? Exercita-te pessoalmente na piedade. Observa o foco aqui, o propósito de Paulo. Igualmente, o atleta não é coroado, ou seja, ele não alcançará o seu objetivo, ele não alcançará a premiação tanto almejada, caso ele não resista, caso ele não insista em meio ao sofrimento que o treinamento e a competição lhe impõem. Dessa mesma forma, Timóteo, dessa mesma forma, se Timóteo não perseverar em meio aos sofrimentos que o ministério do Evangelho lhe impõe, ele não receberá a recompensa final, que é a recompensa escatológica, a recompensa do fim. Qual é a condição para isso? Existe uma condição para isso, não é via a igreja somente. Via a igreja é uma parte, não é isso. Não é somente via a igreja. Se não lutar segundo as normas. Outra tradução possível seria: da mesma forma, se alguém não competir como atleta, não receberá uma coroa de flores, a menos que tenha competido legalmente. E nessa analogia, Deus é quem estabelece as regras. Não é o que eu acho, não é o que eu entendo, é Deus que estabelece as regras. Aplicando aqui ao ponto de Paulo, aquele que se envolve na obra do Evangelho, e isso está uma realidade cada vez mais abissal, irmãos. Olha, se os irmãos percebessem um pouquinho da dificuldade que é formar pessoas para o ministério, se os irmãos conseguissem pelo menos tocar no fato, não com carnalidade com que muitos tocam, talvez a maioria toca, não com mundanismo que a maioria toca, se os irmãos pelo menos percebessem que a vida da igreja necessita daqueles que conduzem a igreja, caso contrário ela morre. Os irmãos orariam mais por isso. Sentiriam mais dores por isso. Se os irmãos olhassem um pouquinho para trás e vissem quantos pastores não intencionais vocês tiveram. Quantos pastores que não os pastorearam. Quantos líderes que não os lideraram. Quantos esquentadores de púlpito. Se os irmãos percebessem isso com mais intencionalidade, talvez os irmãos orariam com maior intensidade para que Deus envie obreiros. Porque os homens que são levantados hoje são fracos. Não suportam uma exortação. Porque correm. São frouxos. São nanicos na fé. São moles.
Nós temos que tratar como se fossem menininhas. Menininhas segurando uma bonequinha. Caso contrário, eles correm. Porque são machucados por palavras. E eles não conseguem ser machucados por palavras. Querem o glamour e o holofote. Querem o destaque e a liderança. Mas não querem experimentar os bastidores que dá autoridade a isso tudo. Moleques desejam um ministério hoje. Moleques. E a igreja precisa de homens de verdade. Não covardes. Não fracos. Não frouxos. Mas homens. Vocês precisam deles. O casamento de vocês precisa deles. Os filhos de vocês precisam desses homens. A igreja do Senhor precisa desses homens. Quantos homens frouxos passaram pela vida de vocês como pastores e não os pastorearam? Quantos pecados de vocês sobreviveram às igrejas que vocês passaram? Aos líderes que vocês tiveram? Quantos? Quantos? O ponto de Paulo aqui é mostrar a intensidade do que o atleta deve viver por causa do ministério, por causa da coroa. Então, o caráter legal aqui, as regras descritas por Paulo aqui, destacadas por Paulo, também ela pega apoio naquilo que foi dito anteriormente. Ou seja, Paulo está falando não de atletas amadores, irmãos. Ele está falando daquele que realmente compete para o prêmio. Ele está falando de atletas profissionais, preparados, capacitados. Atletas que entendem o valor e a necessidade do treinamento. Não aqueles que caem de paraquedas, mas aqueles que calculam as condições, que observam os desafios, que entendem os perigos, que compreendem a intensidade das dores, mas ainda assim eles consideram que vale a pena a jornada, que vale a pena a coroa. As normas aqui seriam o cumprimento de todos os requisitos de preparo, capacitação, dedicação, renúncia, sacrifício, abnegação, tudo o que é necessário. E Paulo já utilizou essa metáfora outras vezes, era uma metáfora muito conhecida. Existiam os Jogos Olímpicos, existiam os Jogos de Corinto. E Paulo já aplicou, inclusive, à igreja de Corinto. Ele diz assim, todo atleta, 1 Coríntios 9, 25, todo atleta em tudo se domina. Por quê? Uma coisa que o atleta tem é disciplina, controle, regras muito claras, regras de alimentação, regras de descanso, regras de treinamento, disciplina. Ele sabe quando abrir a boca para comer, ele sabe quando fechar a boca. Ele não é movido pelos prazeres, ele é movido por aquela conquista que ele tanto almeja. Todo atleta em tudo se domina. Esses atletas lá, que não são de Cristo, para alcançar uma coroa corruptível. Eles alcançarão a coroa, mas essa coroa passará juntamente com eles. Nós, porém, que também somos atletas, para alcançar a coroa incorruptível. E mais adiante, nessa carta aqui, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, Paulo também descreve o teor dessa coroa, a qual ele julga ter alcançado, embora ainda não recebida. 2 Timóteo 4,8, ele diz assim, já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, ou seja, aquele que estabelece as regras, me dará naquele dia. Mas entenda, não somente a mim, mas também todos quantos amam a sua vinda. Você ama a vinda do Senhor?
Como é que você exibe isso? Como é que você demonstra que ama a vinda do Senhor? O Senhor lá do alto olha para a sua vida, o que Ele vê? Imagine que desde o início da sua vida até agora uma linha foi traçada. E o Senhor, Ele vê o todo dessa linha lá do alto. O que essa vida escreveu? Essa vida fala de você mesmo? Essa vida diz respeito a você mesmo? As suas necessidades? As suas comodidades? A sua família? O seu trabalho? Os seus sonhos? Se assim for, meu irmão, você não ama a vinda de Cristo. Você está se iludindo. Você ama um sentimento de vinda. Você ama uma sensação de fé. A sua fé é poeria. É pó. Pó. Fraca. Frouxa. Sem materialidade. Você ama os confortos desse mundo. Você não ama o sofrimento que forja fé. Você não tem prazer na batalha. Você é fraco. Mas é um fraco não porque você depende de Cristo, mas porque você julga que não precisa dele. Embora você não seja ousado o suficiente e tenha caráter o suficiente para falar verdadeiramente isso. Mas você não o ama. As suas comodidades revelam isso. Os seus prazeres revelam isso. A sua fraqueza na batalha. A sua fraqueza na resistência. A sua falta de perseverança. Revela isso. Sabe, irmãos, eu tenho aprendido algo muito pesado do ministério pastoral. As pessoas dizem que querem um pastor fiel, mas é mentira. Elas não querem um pastor fiel. As pessoas dizem que querem uma igreja fiel, mas é mentira. Elas não querem uma igreja fiel. Não querem. Será que você está nessa fila? Que é bem grossa, bem larga e bem extensa? Será que você está naqueles que dizem que querem uma igreja fiel, embora lá no fundo você sabe realmente que você não a quer? Porque isso significa que os seus pecados serão expostos, que as suas negligências serão expostas, que as suas negligências, as suas deficiências que passaram desapercebidas no seu casamento, na sua família, serão expostas. Que os seus pecados que são aceitos pelo seu cônjuge, pelos seus pais, pelos seus filhos serão expostos. Você sabe o custo de ter um pastor fiel? Você entende isso? Não. Vocês não entendem isso. Vocês não entendem isso. Terceira metáfora do agricultor, a do lavrador. Paulo aqui descreve a honra, então. A honra devida a um bom soldado. Um bom soldado deve ser honrado, não desprezado, não preterido, não açoitado, mas honrado. Essa metáfora fala exclusivamente disso. Reconhecimento e honra. Primeiro tem um reconhecimento. Qual é o reconhecimento? O lavrador que trabalha. A tradução aqui não é boa. Nossa tradução, irmão, é muito boa. Almeida Revista Atualizada. Excelente. Mas, às vezes, ela comete
um deslize. Essa tradução ela não mostra o rigor do trabalho. A NVI mostra o rigor desse trabalho, porque não é só trabalhar. Porque você pode entender que pregar é trabalhar. Pronto, eu trabalho, eu prego. Eu trabalho, eu vou à igreja. Esse não é o trabalho descrito aqui. Porque se for somente assim, não vai carregar o peso de tudo que Paulo falou, da exclusividade e da intensidade. Paulo acabou de falar da exclusividade em relação ao soldado, da intensidade em relação ao soldado. Paulo acabou de destacar o rigor do atleta. E agora ele vai falar somente de um trabalho? A NVI ela traz bem isso, a Nova Versão Internacional. A NVI diz assim, ó, o lavrador que trabalha arduamente, essa é a categorização do tipo de trabalho, descrevendo aqui a intensidade do trabalho. Ele deve ser o primeiro. Primeiro significa o quê, irmãos? Honra. Eu estava vendo uma pregação do pastor Marcos Granconato sobre o ministério pastoral e é interessante, ele conta o relato de quando, quase 30 anos atrás, ele assumiu o ministério pastoral na Igreja Batista da Redenção em São Paulo. E aí tinha uma senhorinha muito velhinha, convidou a ele para fazer uma visita. Então ele foi visitá-la. E essa velhinha, muito velhinha, quase mais de 90 anos, o recebeu com uma prataria linda e trouxe uma xícarazinha, um pires, porcelana, lindo, coisa linda. Foi tão bonito que reluziu aos seus olhos e ele disse, olha que xícara bela a senhora tem. Sabe, eu fico imaginando quantas pessoas aqui ao longo da história da senhora, mais de 90 anos, quantas pessoas tomaram água, tomaram um café nessa xícara? E ela disse assim, não, pastor, o Senhor é o primeiro que toma. O primeiro. Eu ganhei essa xícara quando eu me casei. E eu estava aguardando para servir um homem de honra. O Senhor é o primeiro que toma. A igreja contemporânea não entende isso. Homens fiéis não são honrados hoje. Eles são desprezados. Os pastores já foram vistos com dignidade e honra, com caráter. Pessoas daquela era entendem isso. Pessoas daquela geração entendem isso. Vocês não ensinam isso aos seus filhos. Vocês não praticam isso. Por isso que está sendo esquecido. Não existe nenhuma profissão mais honrosa do que o ministério pastoral. Com todo o glamour social que essas profissões têm. Nenhuma chega aos pés de servir com fidelidade e exclusividade ao Senhor de tudo. Nenhuma. É por isso que Paulo faz questão de destacar aqui sobre os primeiros frutos. Observa aqui uma afirmação similar. Paulo já falou isso, de alguma forma. Falou isso no final da sua carta aos Gálatas. Falou isso na sua carta anterior a Timóteo, no capítulo 5, versículo 17. Ele diz, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem. Isto é, os que se afadigam na palavra e no ensino. Paulo afirma que homens assim são devidos honra e reconhecimento por causa da forma rigorosa com que assumem o seu trabalho, a sua missão, pelo simples fato de lutarem não para fazer a sua vontade, mas a vontade daquele
para quem eles trabalham, ou seja, aqueles que colherão os frutos do trabalho desse lavrador, desse agricultor, devem honrá-lo materialmente. Materialmente. Além disso, Paulo encoraja Timóteo enfatizando que toda perseverança em sofrimento, em sacrifício, em rigor, renderá a ele frutos de honra. O destaque de Paulo aqui nessa metáfora é a intensidade na dedicação e na honra devida a esses que trabalham dessa forma. Embora a nossa tradução não traga essa realidade, mas observe o texto. Ó. O lavrador, né, que o agricultor, aquele que cuida da terra, que ara a terra, que planta para que outros sejam alimentados, para que outros sejam cuidados. O agricultor que trabalha, a realidade, quando ele fala que o agricultor que trabalha, irmãos, ele está falando de que aquela pessoa é reconhecida por aquilo que ela faz. O trabalho faz parte do que ela é, e como o trabalho é categorizado aqui como arduamente, é um trabalho laborioso, é um trabalho intenso, é um trabalho pesado. Então, aquela pessoa é reconhecida por essa intensidade. Isso também não é estranho para nós. Nós conhecemos as pessoas do campo, não conhecemos? Essas pessoas do campo não são pessoas fracas. São pessoas que trabalham aos 90 anos. Não são pessoas que esperam a todo custo completar uma idade específica tão somente para se aposentar e sentar no fundo da rede e não fazer mais nada. São pessoas que não conseguem parar de trabalhar, porque enxergam a honra e a dignidade do trabalho. São pessoas que são reconhecidas por aquilo que elas fazem. A sua função e a intensidade delas, dessa função, as descreve. Então, é dessa forma que está configurada essa palavra aqui. Elas são reconhecidas por aquilo que elas fazem. A sua vida é marcada por aquilo que ela faz. Ela é marcada por intensidade, então, e dedicação. Ou seja, aquele que se esforça, aquele que cansa, aquele que faz esse trabalho duro, pesado, aquele que é fadigado por aquilo que faz. E a ideia aqui é tríplice. Esse trabalho árduo, essa fadiga é física, mental e emocional. Esse deve, e esse termo aqui é interessante, porque esse termo aqui, deve, é o mesmo termo utilizado por Paulo na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, quando ele descreve as necessidades para que alguém seja presbítero. Se alguém aspira ao episcopado, boa obra almeja. Aí ele diz na frente, é necessário, é indispensável, é obrigatório, ou seja, sem aquelas qualidades que ele vai descrever, por mais que a pessoa aspire, ela não pode ser levantada ou consagrada para o ministério. É o mesmo termo aqui, ó. O lavrador que trabalha arduamente, obrigatoriamente, inevitavelmente, indispensavelmente deve ser o primeiro a participar dos frutos. O comentarista fez o seguinte destaque, que ele disse, o chamado de Deus para a vida de Timóteo e sua disposição para o sofrimento envolve um trabalho árduo, porém honroso. E essa honra não é somente algo implícito, algo sem substância naquilo que ele compreende a Deus, mas daqueles mesmos que recebem os frutos desse trabalho serão instrumentos de Deus para lembrá-lo da honra. Ainda nesse bloco, nós veremos nos próximos sermões, Paulo ele serve de exemplo dessa convicção de honra, confessando que essa é a sua visão. Olha no versículo 10 desse capítulo 2, quando ele diz assim, por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos,
para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra. Então vem a convicção dele. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Nós poderíamos pregar 800 sermões só no versículo 12 aqui. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, negar seria o quê, irmãos, aqui? Não perseverar, né? Ele, por sua vez, nos negará, ou seja, não reinaremos. Para finalizar aqui, irmãos, fazendo uma síntese das 3 metáforas, o soldado, o atleta e o agricultor, o lavrador. O soldado, ele toma a vontade de Deus como sendo sua, com toda exclusividade, com toda intensidade, não permitindo distrações, porque seu único objetivo é satisfazer o seu Senhor. E isso lhe dará profunda realização, contentamento, satisfação e motivação. O atleta, com o mesmo nível de intensidade, o mesmo nível de foco, ele se aplica exclusivamente para conquistar o seu objetivo, a coroa. E ele dedica seu sofrimento, ele dedica as suas renúncias, o seu rigor como tributos de valor à coroa tão almejada, aguardando então a coroa que será pelo seu sangue. E o lavrador, o agricultor, ele compreende o nível rigoroso do trabalho que lhe é requerido. Contudo, a intensidade da sua própria dedicação, a intensidade do seu próprio trabalho é ao mesmo tempo desfrute do gozo futuro que um dia ele receberá completamente. O seu prazer está naquilo que ele faz e nisso ele enxerga honra. Tudo isso envolve a perseverança, irmãos. Nós iremos meditar mais algumas vezes sobre esse tema e a minha oração é que realmente essas reflexões modifiquem suas percepções e experiência de fé. Vamos orar. Nosso Senhor, obrigado, ó Deus. Muito obrigado por tua palavra. Nós não a merecemos, ó Deus, mas ainda assim o Senhor fala conosco. Obrigado por tão maravilhoso cuidado, tão maravilhosa graça em nos nutrir, exortar e nos edificar. Ajuda-nos para que não resistamos ao Teu Santo Espírito na aplicação do que é nos dado, ó Deus. Em nome de Jesus.